Aos Estados Unidos também dá um pulo lá com Priscila Yazbek. Hoje, o presidente Donald Trump disse que considera lançar um ataque militar limitado contra o Irã. A declaração surge em meio às tensas negociações nucleares entre os dois países. Priscila Yazbek. Exatamente, Tainá, essa tensão, inclusive, que subiu bastante nessa semana com essa mobilização militar, que é uma mobilização militar que já é comparada à maior mobilização feita no Oriente Médio já nos últimos 20 anos, pelo menos, com o envio de 2 porta-aviões, também com o envio de 12 navios de guerra, pelo menos, com caças F-35, F-22, também com aviões de quinta geração, capazes de identificar ameaças a um raio de 400 ou 600 quilômetros. Então, portanto, uma grande mobilização militar e agora com Donald Trump, então, não descartando fazer um ataque pontual. E aí surgem diversas informações de bastidores sobre exatamente qual seria um possível ataque dos Estados Unidos. E aí o que essas fontes que conversaram com a agência de notícias Reuters falam é que já haveria um estágio avançado de planejamento militar dos Estados Unidos em relação ao Irã, com opções que incluem ataques a indivíduos e até mesmo a tentativa de mudança de regime em Teherã. Esse é um grande ponto de interrogação sobre essa tensão toda. Qual seria o objetivo de Donald Trump? Se seria fazer o Irã entrar em um acordo nuclear com os Estados Unidos, com grandes concessões, ou se no fim das contas o que Donald Trump de verdade busca seria uma mudança de regime no Irã. E aí o que também a revista britânica The Economist diz é que o Pentágono já apresentou a Donald Trump diversas opções sobre como poderia ser uma eventual operação e uma delas seria tentar assassinar a liderança política e militar do Irã. Seria difícil fazer uma derrubada de regime por meio de ataques aéreos, mas os Estados Unidos poderiam desestabilizar o regime do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, e enfraquecer ainda mais o regime que vem passando por uma grande instabilidade por causa da crise econômica que foi muito provocada também por diversas sanções que foram impostas pelos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, depois que Donald Trump, inclusive, rompeu o acordo nuclear com o Irã em 2018, o acordo que tinha sido firmado no governo de Barack Obama, gerando uma situação econômica de crise que levou, inclusive, a esses protestos que foram reprimidos violentamente no início do ano e que deixaram milhares de mortos, com ONGs, inclusive, estimando que as mortes passam de 7 mil, outras falando até mesmo em um número que pode chegar a dezenas de milhares de mortes. Também o jornal do Wall Street Journal, ao falar com fontes do governo americano sobre como poderia ser essa ação, diz que o Trump estaria avaliando um ataque militar inicialmente limitado, que seria um primeiro passo para pressionar Teherã a aceitar um acordo, mas que não chegaria a ser um ataque em grande escala, para evitar uma retaliação significativa por parte do Irã. E aí esse ataque aconteceria em poucos dias, teria como alvo alguns locais militares ou governamentais, e se o Irã se recusasse a encerrar o seu enriquecimento de urânio, os Estados Unidos responderiam aí sim com uma ampla campanha contra instalações do regime, potencialmente com o objetivo de derrubar o regime de Teherã. Portanto, ainda não há uma decisão final de Donald Trump. Isso diversas reportagens falam e dizem que Donald Trump tem argumentos contra e argumentos a favor, mas tem uma questão crucial nesse cálculo. Se Donald Trump recuar agora, depois dessa que é a maior mobilização em cerca de 2 décadas, isso poderia mostrar uma fraqueza de Donald Trump, uma derrota de Donald Trump diante desse recuo. Por outro lado, se Donald Trump for adiante nesse ataque, isso pode arrastar os Estados Unidos para uma guerra longa e uma nova guerra longa no Oriente Médio, algo que é muito rejeitado pelos americanos, que têm traumas em relação à guerra no Iraque, à guerra no Afeganistão, inclusive que teve uma retirada desastrosa por parte dos Estados Unidos, levando à morte de soldados americanos. Portanto, é algo que os americanos rejeitam. Donald Trump se elegeu prometendo que não ia envolver mais os Estados Unidos em conflitos externos, então esse cálculo é complexo para Donald Trump justamente por causa disso também. E Donald Trump começou essa atual escalada
escalada com o Irã, justamente fazendo uma ameaça de atacar o regime iraniano depois dos protestos que foram reprimidos violentamente, só que essa ameaça não deu certo. O regime iraniano continuou agindo com truculência contra esses manifestantes. Depois disso, a situação de Donald Trump acabou se complicando, ele recuou, não fez esse ataque inicialmente, agora volta a essa situação em que há talvez uma possibilidade de acordo, mas sem essa possibilidade de um ataque militar também ser descartada nesse momento. Eu volto com vocês.